Sejam bem-vindos ao Café de Morcego, meu nome é Fábio, como estão vocês, meus amigos e minhas amiguinhas? Vamos falar sobre quadrinho hoje com a fase do Grant Morrison, Batman e Filho. Trabalho aí muito importante, uma fase também muito interessante do Morcego escrita pelo Grant Morrison. Aqui no canal já abordei fases como do Scott Snyder, Greg Capullo, tenho abordado a fase do Tom King também com os encadernados da editora Panini, e é lógico que eu tenho que falar também sobre a fase do Grant Morrison, me aprofundar um pouco mais aqui com resenhas dos encadernados que já foram publicados pela editora Panini. A fase por completo foi publicada aqui no Brasil, então tá tranquilo para ir atrás, mas vale a pena a gente dar uma revisitada aqui passo a passo. E toda a toada começa aqui com a introdução do Damian Wayne. E além do mais, nós temos as pequenas pistas que o Morrison iria deixar para o restante da sua fase nos quadrinhos. O primeiro encadernado dessa fase então reúne as edições 655 a 658 e 663 a 666 da revista Batman de 1940. Edições essas que foram publicadas no ano de 2006. Na trama, a misteriosa Talia, filha do gênio criminoso Ra's al Ghul e amor efêmero de Batman, retorna com um garoto chamado Damian, o qual alega ser filho do Homem-Morcego. O cruzado encapuzado assume a criança, mas o garoto, criado entre os brutais preceitos da Liga dos Assassinos, tem os seus próprios planos. Logo, tanto Tim Drake, o recém-adotado herdeiro de Bruce Wayne, quanto o fiel mordomo Alfred se encontram na mira de um jovem geneticamente perfeito e completamente furioso. Damian é apenas um garoto mal orientado tentando se provar para o seu pai, ou teriam os vários anos de doutrinação da Talia o tornado um agente unicamente preparado para destruir o Batman. Como você vê pela sinopse aqui, o foco acaba sendo dado então na introdução do Damian, toda a sua chegada ali para fazer parte da vida do Homem-Morcego. Na verdade, o quadrinho começa de uma maneira que eu acho muito significativa, envolvendo ali todo o trabalho do Grant Morrison com o Batman. É basicamente o comissário Gordon sendo afetado pelo gás do riso do Coringa, supostamente o Batman sendo morto pelo Coringa e depois o Coringa levando um balaço na cara, supostamente do Batman. É tudo muito louco esse começo, realmente é uma coisa em que você fica perplexo com tudo que está acontecendo, mas tem todo o significado talvez da loucura que você ia observar com o passar do tempo no quadrinho do Grant Morrison, pois tudo isso são pistas que ele já vai deixando para tudo que vai ser trabalhado mais para frente. Quando você vê pichações ali no começo, já está escrito Zunenar, que seria uma figura importante durante a fase do Morrison. Ou mesmo, tem um momento que o Coringa acaba olhando pro leitor, basicamente, é como se ele estivesse realmente olhando para você que está lendo, dizendo que ele adora bagunçar a sua cabeça, e ao mesmo tempo diz que se você já viajou com ácido. Na verdade, tudo tem um contexto envolvendo aquele momento com o comissário Gordon, mas ainda assim você pode fazer uma leitura um tanto quanto meta aqui, realmente do vilão olhando para você e falando sobre toda a viagem que você vai ter a partir de agora. E o uso da ferramenta da metalinguagem é uma coisa que o Morrison usa bastante, então você pode ter também essa visão aqui, a maneira como ele trabalha isso. Quando nós vamos para os próximos capítulos, nós vemos o Morrison usar muito pop art para contar toda a trama também, né? Para inclusive usar como se fosse uma espécie de onomatopeia ali para todos os acontecimentos que estão rolando durante batalhas, ou mesmo as ações do Homem-Morcego, nosso protagonista. Então é interessante como o Morrison vai usando ali os quadrinhos para contar toda a sua trama dentro do subtexto que é trazido. Mas a figura que acaba sendo mais importante nesse primeiro momento é o Damian Wayne com a sua introdução. Muitas pessoas têm birra desse personagem por causa de como ele é retratado no começo. Uma criança problemática pra caramba, chata pra caramba, que traz os preceitos da Liga dos Assassinos a ponto de matar os vilões do Homem-Morcego ou até quase matar Robin Tim Drake. Ele acaba sendo um personagem que tem o objetivo de irritar o leitor quando você está lendo. É realmente mostrar um lado complicado aqui. Um personagem que traz muito das raízes do que envolve a criação com a Talia al Ghul. Você tem a Liga dos Assassinos treinando, mas lembrando que a Talia também é uma personagem que não é fácil, uma personagem mimada pelo seu pai e assim por diante, né? Ela quer ter o Batman na sua vida e quer fazer de tudo para ter o Homem-Morcego com ela. Então o Damian traz muito do lado materno aqui para ser explorada através da figura agora do seu pai. Então é um momento que você tem uma rejeição pelo garoto, realmente você não gosta muito dele, essa história não é muito boa para você realmente curtir esta figura, mas o objetivo é esse. Então não dá para julgar o Damian através simplesmente dessa história, mas sim envolve todo o conjunto da produção do Grant Morrison, mais depois ali a fase do Peter J. Tomasi, para você realmente encarar o verdadeiro Damian. O prosseguimento desse encadenado acaba trazendo uma história em prosa do Coringa aqui e sua transformação. O objetivo do Grant Morrison era tentar evoluir a figura do Coringa, né? Trazer uma versão diferente do personagem. O Batman sempre tem a metamorfose na sua vida, né? Ele vai sempre mudando com o passar do tempo, que é uma coisa que o Grant Morrison gosta de abordar, né? E entende o Batman numa única linha cronológica, por isso que ele traz muito dos elementos da Era de Prata.
Ele acha, por exemplo, que o Batman é criado na Era de Ouro, tem toda a sua evolução. Na Era de Prata ele fica maluco por causa da inalação de gases do riso, do medo e coisas nesse sentido, a ponto de deixar o Batman maluco. Então você vê aqui realmente o Morrison embarcar muito nessa bizarrice. E a transformação do Coringa também tem que vir, e por isso que ele faz essa metamorfose aqui do antagonista, só que de uma maneira diferente. Nesse capítulo especificamente do Coringa, nós não temos um quadrinho, mas sim um texto em prosa, onde o Morrison vai narrando como se dá toda essa metamorfose. Só que acaba sendo uma pena e, de certa maneira, um desperdício, porque o Coringa não teria tanta ênfase na fase do Grant Morrison. Você veria ele aparecer mais pra frente em outros momentos ali significativos da fase do Morrison, mas não necessariamente que ele teria ali uma boa colocação como antagonista. É um personagem bem en passant. O Morrison prefere se concentrar em outros antagonistas aqui para trabalhar junto com o Batman. Então é uma história legal, uma história criativa, uma história bacana de você mostrar outra versão do Coringa, mas pouco importa para a fase como um todo. E depois nós temos toda a continuação onde o Morrison começaria a introduzir elementos que envolvem as loucuras da Era de Prata, trazendo então o Homem-Morcego combatendo pessoas, policiais que estão se vestindo de Batman e ao mesmo tempo citando então o caso ou o arquivo de casos inexplicáveis, que são as histórias que vêm da Era de Prata, quando ele começa a dar significado para isso e traz essa linha cronológica do passado para o Homem-Morcego. Então você vê o Batman citar todas as loucuras de ficção científica, de alienígenas, de monstros que ele enfrentou na Era de Prata, inclusive o Alfred citando esse lance de que talvez alguns gases aí trazidos pelos seus vilões possam ter enlouquecido Batman e Robin naquele momento. Por isso que o arquivo de casos inexplicáveis era tão maluco. Então você vê o Morrison flertar com essa maluquice aqui, flertar com aquilo tudo, trazendo significado para essa parada toda. O que para mim acaba sendo genial. Eu gosto muito quando o Grant Morrison traz essa versão pro Batman, né? Traz essa loucura pro Homem-Morcego. E o encadernado acaba terminando trazendo a versão 666 do Batman, que é basicamente o Damian Wayne no futuro sendo o Homem-Morcego. Algumas coisas que aconteceram então para o personagem se tornar o Batman nesse futuro. Nós temos a Bárbara Gordon sendo a comissária de polícia e novos vilões sendo introduzidos, trazendo ali um flerte do Damian Wayne fazendo pacto com o demônio e coisa nesse sentido. Nós temos uma história que traz muito desse lance espiritual aqui trabalhando nosso protagonista. Tanto é que a trama gira em todo esse lance de inferno, pentagrama, não sei mais o que. Então você vê uma característica meio bizarra nesse sentido. Mas Damian é um nome que acaba se ligando à profecia, a coisas ruins, coisas religiosas também do inferno. Então faz sentido você atribuir isso para esse tipo de personagem aqui e fazer toda essa construção. Esse personagem apareceria mais para frente ainda na fase do Grant Morrison da Corporação Batman. Então você tem toda uma evolução também, não só do Damian como Robin, como personagem ativo na Bat-família, mas também o Damian como o Homem-Morcego. Então acaba sendo uma história muito importante. E traz todo um visual bacana também aqui para essa versão do Batman, né? Ele não tem necessariamente uma capa, mas sim um capote ali. Ficou bem legal o estilo que foi desenhado pelo Andy Kubert. Até o próprio Morrison acabou fazendo citações a vilões que não haviam sido criados na época, mas que fariam parte da galeria do Homem-Morcego mais pra frente. Tipo o Professor Porco é citado aqui, tem o Flamingo sendo citado também. O Professor Porco talvez seja um dos vilões que mais acabou se fortalecendo posteriormente aí depois das histórias, depois da fase do Grant Morrison. O restante mais ou menos. Então aqui você vê ele tentando, né, o autor tentando trazer algo diferente também para a galeria do Batman. E essa história do Damian se liga também com o presente do Batman, que envolve as loucuras que ele está sofrendo ali com os outros Batmans que têm aparecido, que depois vai ser mais explicado ali, né, um pouco melhor explicado quando nós temos a chegada do Dr. Hurt para ser ali um cara muito importante dentro dessa fase como um todo. Então esse encadenado aqui é o encadenado das pistas, né? Introdução de personagens importantes aqui, que é o Damian, mas ao mesmo tempo é a abertura da brincadeira toda, é a abertura da loucura que o Morrison quer trazer aqui. O Coringa diz já de cara, né? Eu quero deixar as coisas bem malucas aqui, quero virar tudo de cabeça para baixo. E ele consegue aos poucos fazendo isso. Mas eu gosto muito como quando você volta para essa história que depois de ler toda a fase do Grant Morrison, você vê as pistas que ele já deixava desde o começo aqui para ligar tudo com o fim que ele vai fazer. Então é um começo de fase bem satisfatório, de um autor que já tinha trabalhado com Batman anteriormente, como por exemplo Asilo Arkham, na Liga da Justiça, mas que aqui acaba tendo outra toada envolvendo o personagem. Até um ponto que o Grant Morrison tinha colocado na época,
quando ele começou então a fazer o seu Batman, é que ele queria sair um pouco, se distanciar um pouco do Batman dos anos 2000, né? Que inclusive começou a ser meio chato, meio babaca, a partir da Liga da Justiça do próprio autor, né? Ele queria fazer um cara um pouco mais tranquilo, mais alegre, que desse algumas risadas. Não ser um bonachão, né? Não fazer uma coisa que fosse muito pegada na comédia. Mas aqui realmente ele queria trazer o Batman um pouco mais tranquilo. E você realmente vê aqui, dentro das conversas, interações do nosso protagonista com seus coadjuvantes, e o clima dá uma baixada assim nesse lance um pouco mais pesado da existência do Batman. Então acaba sendo algo também marcante no começo desse trabalho. Então, por ser um começo promissor aqui, pelas pistas que vão sendo dadas e por algumas inovações que vão sendo feitas pelo autor, eu vou dar a nota 8,6 para este encadernado aqui. Eu realmente gosto da introdução do Damian e eu gosto aqui de tudo que vai sendo colocado pelo autor, bem como dos desenhos que nós vemos. Sem sombra de dúvida para dizer que esse começo da fase do Grant Morrison seria muito relevante, até com algumas construções cronológicas e introduções cronológicas significativas. Então eu quero saber de você o que você acha desse começo. Gosta da introdução do Damian? Gosta das outras inserções feitas pelo Grant Morrison? O que você acha então deste primeiro momento do escocês aí trabalhando com Batman? Aproveite e veja outros vídeos do canal, como por exemplo a resenha feita recentemente aí de Batman Fim de Jogo do Scott Snyder e Greg Capullo, outra fase muito conhecida do Homem-Morcego, bem como a evolução do uniforme do Batman através dos seus 83 anos. Inclusive a fase do Grant Morrison traz algumas mudanças relevantes nesse aspecto. Aproveite e deixa um emoji de morceguinho aqui nos comentários para simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Meu muito obrigado, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos. Esse foi ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima.